É possível que muitas das nossas dificuldades nessa vida sejam algo de resgate, alguma coisa de outras vidas. Mas não adianta ficar pensando nisso. A gente está vivendo essa aqui agora. É trabalhar no aqui e agora. Se a gente tem umas 20 atividades para fazer em casa, seja qual for, você não vai conseguir fazer as 20 em uma vez só. Vai fazer uma, depois a outra, depois a outra. Então, os desafios da vida também, a gente não vai em uma reencarnação chegar e sair anjinho. Não é assim que funciona. Então, a gente tem que se concentrar no que está acontecendo aqui, no cotidiano desse momento. E aí eu sempre digo assim, às vezes o espírita tem muito de citar alguma coisa, porque eu fiz alguma coisa na vida passada, por isso que eu estou passando por isso. Quando vinham esses pensamentos, vamos tentar pensar, o que eu fiz nessa que eu posso estar passando por isso? Porque às vezes é uma atitude do mês passado que fez eu chegar nessa situação de agora, não é algo... A gente tem que parar um pouquinho com essa culpa da reencarnação. A reencarnação é só uma solução, e não atribuir ali as maiores dificuldades e tudo mais. Então eu ia comentar assim, de desafios que passam despercebidos. E às vezes a gente não dá atenção devida, porque a gente dá atenção devida muitas vezes nesta encarnação a coisas grandiosas. A gente ouve alguém dar exemplo de superação após a cura de um câncer, ou após a perda de um familiar, de uma grande mudança na vida, e a gente esquece que durante a vida vai acontecendo várias coisinhas que não são tão grandes, mas que também são ensinamentos, que também são experiências que estão ali para a gente aprender. Alguma coisa é para a gente evoluir, né? Então eu usei essa palavra aqui, que eu diria que é os engenheiros siderais, organizando uma reencarnação na Terra. Eu acho que eles pensam nos temperos. A comida é a mesma, mas às vezes um tempero diferente só para dar o que precisa nessa encarnação de diferente para trabalhar uma evolução melhor, né? E eu queria, continuando nessa situação, falando de grandes, ou exemplo do tratamento de um câncer, uma descoberta de uma doença degenerativa, alguma coisa que impacta muito. Deixando essas um pouco de lado, eu não estou querendo comparar uma enxaqueca com um câncer, gente. Mas eu estou dizendo que às vezes a enxaqueca é um pequeno exemplo de que tem várias coisas ali por trás, que talvez, inclusive, vão evitar um câncer lá para frente. Mas é que a gente deixa passado despercebido, porque a gente acha pequeno. Então, um exemplo, um ano tem 365 dias. Eu tive uma crise de enxaqueca de 10 dias. Eu só vou sofrer aqueles 10 dias. Depois eu acabo esquecendo, não penso. Mas o que será que aconteceu antes daqueles 10 dias, né? O que será que aconteceu durante aqueles 10 dias e depois? Às vezes cabe a gente refletir, principalmente quem tem alguma situação mais repetitiva, assim, eu digo de crise de enxaqueca ou outras situações que são mais recorrentes. Comece a observar antes, não no dia. Saúde, a gente trabalha na causa. O efeito já existe o remédio. A gente vai na farmácia e dopa e não sente a dor. Mas a causa a gente tem que refletir o que me trouxe isso. Pode ser uma crise de... muitas pessoas têm situações me recordo agora de crise com dores lombares, que vêm e vão, e aí depois já nem sabe mais por que vem, como passa, vem, toma um remédio e passa. Mas nesses pequenos exemplos aqui que eu tô dando, é que a gente tem que pensar que ali tem desafios da vida, sim. Porque a vida da gente, do momento que a gente acorda, e inclusive quando a gente está dormindo, a gente está passando por desafios os mais diversos. E aí o tema que eu mais vou falar hoje, eu vou recordar da palestra, quem viu da semana passada do Júnior, porque ele falou de um tema que muitas vezes é tabu. E eu falei que eu comentei com ele, você sabia que eu ia falar disso semana que vem? Eu não tinha comentado com ele, mas a gente vai falar de um pequeno desafio que ele irradia tão fortemente que ele é difícil de falar, mas a gente precisa falar de dinheiro, inclusive numa casa espírita. Então eu vou falar um pouco mais disso,
porque ele pode ser o reflexo daquela enxaqueca, ele pode ser o reflexo de problema numa casa, ele pode ser reflexo de um monte de coisa. Eu digo que o tempero dinheiro foi jogado no planeta Terra para a gente usar, ele ali é a nossa prova, uma grande situação que vai, tem tantas as coisas boas como as coisas não tão boas, e a gente vai levando a vida, mas aqui todo mundo há de concordar que desde quando a gente nasce, inclusive depois que a gente morre, aqui na Terra, o dinheiro está envolvido. E ele é um cara difícil de se relacionar. Ele é complexo, não é simples. Se fosse, não tinha. Acho que ele veio justamente para ser essa grande instrução.